Fala pessoal, firmeza, eu sou Luan Gabriel, seu professor de Química. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e ativarem o sininho de notificações, porque dessa maneira vocês não perdem nenhum conteúdo e além disso contribui para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo. Tudo bem? No vídeo de hoje, pessoal, daremos início à introdução ao estudo da química. E nesse vídeo a gente vai abordar um tema muito importante, a matéria. Sem enrolação, bora lá? Como vocês podem ver, a matéria ela é o principal objeto de estudo da química. Nesse sentido, pessoal, a química ela é o ramo da ciência que vai estudar a matéria. A matéria, pessoal, ela está em tudo. Em tudo que você pensar, a matéria está. Desde o livro que você utiliza para poder estudar, desde a roupa que você veste, desde a água que você bebe, desde o ar que você respira. Tudo é formado por matéria. A matéria, ela está em tudo. Nesse sentido, pessoal, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o conceito científico que é dado para a compreensão do que é a matéria. Então, nesse sentido, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Um exemplo básico que a gente tem, pessoal, que a gente pode compreender o que vem a ser a matéria, é o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele nada mais é do que matéria. Mas como é que a gente pode comprovar isso, professor? O ar atmosférico, ele é matéria? Sim, o ar atmosférico, ele é matéria. Se você pegar uma bexiga e encher, o que vai acontecer? Ela vai aumentar de tamanho. Se ela aumenta de tamanho, ela está ocupando espaço. Se ela está ocupando espaço, o que a gente está colocando dentro do balão é o quê? Nada mais do que matéria. Tudo bem? Agora a gente tem vários outros exemplos, né, do que possa vir a ser a matéria. Nós, seres humanos, somos matéria. Assim como o atmosférico, como eu citei anteriormente, a água. Então, são inúmeras as coisas que são formadas por matérias e que os nossos sentidos, eles podem perceber através da interação com o meio ambiente. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre estados físicos ou estados de agregação da matéria. Os estados físicos ou os estados de agregação da matéria, eles ocorrem em três tipos. Temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Percebam agora, pessoal, aqui, o estado sólido. O estado sólido, pessoal, as partículas, elas estão mais próximas. Vamos pegar como exemplo a água no estado sólido, o gelo. Se você observar microscopicamente um gelo, o que você vai perceber? Você vai perceber que as partículas elas estão mais próximas, como vocês podem ver nesse desenho, ou seja, elas estão muito organizadas. Se elas estão muito organizadas, elas têm o que a gente chama de baixa entropia. O que é a baixa entropia, pessoal? A entropia, ela está associada à desordem. Então, essa entropia, ela é baixa, por quê? Porque as moléculas estão muito próximas e por estarem muito próximas, elas não conseguem se movimentar muito. E como elas não se movimentam muito, essa entropia associada à desordem do sistema, ela é baixa. Tudo bem? Agora, a força de ligação desse sistema é forte. Por que a força de ligação é forte? Porque essas moléculas elas tendem a ficar mais unidas no estado sólido. Se elas tendem a ficar mais unidas e muito mais organizadas, a força de ligação entre essas partículas ela é forte. Agora, o estado líquido. Quais são essas características microscópicas que a gente pode observar? A gente observa que essas partículas elas estão pouco afastadas. Vamos pegar como exemplo aqui a água no seu estado líquido. Veja, as moléculas elas estão um pouco mais afastadas, então existe uma moderada organização. Elas estão mediamente organizadas. Então, se elas estão
moderadamente organizadas, a gente pode dizer que essa entropia ela é moderada. Por que é moderada? Porque por mais que as partículas elas estejam um pouco afastadas, essas partículas ou moléculas, elas conseguem se movimentar um pouco, então elas conseguem bagunçar um pouco o sistema, provocar um pouco de desordem. Então a gente vai dizer que essa entropia associada ao estado líquido, ela é moderada. Nesse caso, a força de ligação ela também é moderada, ou seja, a força que une essas partículas, ela é moderada. Tudo bem? Agora, o estado gasoso. O estado gasoso, pessoal, as partículas, elas estão muito afastadas. E o fato de estarem muito afastadas, elas vão ter uma elevada desorganização. Ou seja, essas partículas elas vão estar desorganizadas. Veja um exemplo simples do estado gasoso. O gás de cozinha. Por que a gente sente o cheiro quando está vazando gás de cozinha? Porque essas partículas elas tendem a ocupar todo o espaço, todo o ambiente em que ele está presente. Por isso que a gente sente o cheiro. Veja esse recipiente aqui. Tá vendo que o gás ele está em todo o espaço? É isso que acontece quando a gente sente o cheiro do gás de cozinha, porque ele tende a estar em todo o ambiente, porque ele tem uma elevada entropia, ou seja, uma elevada desorganização. Então essa força de ligação que une essas partículas é muito fraca. Por que é muito fraca? Porque elas estão em todo canto, elas não conseguem ficar próximas. Então essa força de ligação é fraquíssima. A força de ligação que está associada a essas moléculas estarem mais próximas é muito fraca para o estado gasoso. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre as características macroscópicas. O que a gente tem que saber sobre as características macroscópicas? Para o estado sólido. No estado sólido, a característica macroscópica a gente vai associar a duas questões, a forma e ao volume. O cubo de gelo, por exemplo, ele tem uma forma e um volume muito bem definido. Suponhamos que a gente faça um cubo de gelo de 10 ml, ou seja, 10 ml é um volume muito bem definido e se você colocar numa forminha, ele vai adquirir um formato muito bem definido no momento em que ele se solidificar. Então a forma e o volume para o estado sólido é muito bem definidos. Agora, para o estado líquido, a forma ela é variada e o volume é muito bem definido. Suponhamos que a gente pegue 10 ml de água. 10 ml de água é um volume muito bem definido. Agora, se a gente jogar esse volume de 10 ml sobre uma superfície, o que vai acontecer? Esse volume ele vai continuar sendo os mesmos 10 ml, só que o formato ele vai ser diferente do inicial, porque inicialmente a gente colocou 10 ml num copo e agora ele está esparramado sobre uma superfície. Então a forma que ele adquiriu ela é variada, ela é diferente da inicial. Então para o estado líquido a forma é variada e o volume ele é muito bem definido. Agora para o estado gasoso ambos variam, tanto a forma quanto o volume. Veja, o gás ele tende a ocupar todo o espaço do recipiente que o contém. Lembre daquela garrafinha que eu mostrei anteriormente? Pois é, os gases lá dentro, eles ocuparam todos os espaços. Então, eles tendem a ocupar todo o volume, toda a forma. Então, é variado. Assim como a forma também varia. Se você abrir aquele recipiente, os gases vão embora. Eles não vão ficar lá dentro. Então, tanto a forma quanto o volume, ele vai variar para o sistema gasoso. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre mudança de estado físico da matéria. É muito importante, antes da gente falar sobre mudança de estado físico, a gente conhecer o que acontece na estrutura molecular das partículas que constituem o estado sólido, líquido e o gasoso. É importante, então, a gente entender que uma substância, quando muda de fase, ela sofre uma modificação na sua força de ligação. E essa modificação na sua força de ligação
é o que faz uma substância mudar de fase. Bom, pessoal, a mudança de estado físico do sólido para o líquido a gente chama de fusão. Vamos pegar como exemplo o gelo. O gelo, quando derrete, ou seja, quando ele funde, ele sofre aquilo que a gente chama de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O contrário, a gente vai chamar de solidificação, que é o quê? A água se transformando em gelo. Do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem o que a gente chama de vaporização. A vaporização, ela acontece de 3 tipos. Vejam, a vaporização, pessoal, ela pode acontecer por evaporação, por ebulição ou por calefação. A evaporação ela acontece na superfície da matéria, quando, por exemplo, a gente coloca uma roupa para secar no varal. Ou seja, aquela água presente na roupa molhada, ela vai para a atmosfera por meio de uma mudança de fase que a gente chama de evaporação. Temos também como exemplo a ebulição. Quando é que ocorre a ebulição? A ebulição vai ocorrer quando você vai lá fazer o café de manhã cedo. O café você coloca água o quê? Para ferver. Então é uma mudança de estado físico, que é a passagem do líquido para o gasoso, que vai ocorrer no interior da matéria. Ou seja, você percebe que bolhas são formadas no interior e vão para a superfície, formando o quê? O vapor d'água. Então a ebulição nada mais é do que uma mudança de fase que ocorre no interior da matéria. Tudo bem? Calefação. A calefação, ela também é um tipo de vaporização que vai ocorrer de forma mais rápida do que a evaporação e do que a ebulição. Geralmente, quando você submete a uma superfície muito quente, gotas de água, por exemplo. Quando você coloca a panela para esquentar lá na sua casa e esquece. Aí, de repente, sem querer, você deixa cair um pouco de água na panela e formam, logo ali naquela panela, pequenas gotículas que logo evaporam. Então, esse processo de mudança de estado físico que acontece abruptamente, a gente vai chamar de calefação. Tudo bem? Bom, agora, a mudança de estado físico que vai acontecer do gasoso para o líquido, a gente vai chamar de condensação ou liquefação. Professor, qual que é o exemplo de condensação ou liquefação que a gente tem? A chuva, pessoal. A chuva nada mais é do que uma condensação, ou seja, uma liquefação. Perceba, quando você colocou a roupa para secar lá no varal, aquela água ela vai para a atmosfera e formam as nuvens. As nuvens em contato com a atmosfera fria, o que vai acontecer? Isso faz com que ocorra a condensação ou a liquefação do vapor de água. E vai ocorrer a precipitação, aquilo que a gente chama de chuva. Tudo bem? Então, o contato do vapor com a atmosfera mais fria vai formar o que a gente chama de chuva. Tudo bem, galera? Agora a gente vai falar um pouco sobre a sublimação. O que é a sublimação? É uma passagem que não tem intermediário, ó, já vem do sólido diretamente para o gasoso. Onde a gente encontra muito isso, pessoal? Na naftalina, que é encontrada muito em banheiros públicos, como de shopping centers, de rodoviária, que é colocado naqueles mictórios, principalmente de banheiro masculino, para evitar o mau cheiro. Muitas pessoas em casa colocam para evitar o mofo, né? É uma pastilhazinha branca. E aquela pastilhazinha branca, ela passa do estado sólido para o estado gasoso, sem essa intermediação do estado líquido. Tudo bem? Agora, o contrário, do estado gasoso para o estado sólido, a gente também tem o que a gente chama de ressublimação ou simplesmente sublimação. Alguns autores gostam de usar o termo também sublimação quando acontece o processo inverso, ou seja, do estado gasoso para o estado sólido. Professor, mas qual é o exemplo que a gente tem desse processo contrário?
Nas chaminés, o que acontece na chaminé? Quando está ocorrendo a combustão daqueles materiais que a gente coloca para queimar lá, principalmente a madeira, a queima ali vai liberar subprodutos, como por exemplo o iodo. O iodo, pessoal, ele evapora e quando ele começa a evaporar naquela tubulação da chaminé, ele em contato com a parede fria, o que vai acontecer? Ele perde energia. E ao perder energia, ele se deposita na parede das chaminés. Então ocorre uma deposição da matéria. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, chegando na parte final da nossa aula de hoje, eu trouxe aqui uma curiosidade. Você sabe qual que é a diferença entre gás e vapor? Bom, pessoal, a resposta para essa pergunta é simplesmente que ambos são gases. Tanto o gás quanto o vapor. Só que qual que é a diferença? A diferença é que o gás, pessoal, é uma substância que em temperatura ambiente já está no estado gasoso. E o que é vapor? O vapor é uma substância que em temperatura ambiente é passada para o estado gasoso. Então a diferença está nesses dois conceitos. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem um like e ativar o sininho de notificações. Eu estarei semanalmente postando curiosidades e conteúdos interdisciplinares que comunicam a química, principalmente com aqueles assuntos mais cobrados no Enem. Então não perca nenhum vídeo. Tem muita coisa vindo por aí. Bom, pessoal, exercitem, estudem e principalmente foquem naquilo que é mais importante, o conhecimento. Tudo bem? Forte abraço, fique com Deus, tchau!